Que alegria, mais um GC Online começando. Como é bom estarmos reunidos para crescer no conhecimento do Senhor, edificação dEle, adorarmos Ele em comunhão. Como é bom estar com você aí que está participando do nosso GC Online, também com meus amigos aqui de estúdio, a Lívia, a Poliana, a Misael. A gente está junto mais uma vez para mais um GC Online e a gente vai começar orando ao Senhor, consagrando o nosso GC a Ele, amém? Pai, obrigado por essa oportunidade, obrigado por esse privilégio tão grande que o Senhor nos concedeu. Que o Senhor nos conduza, que o nome do Senhor seja honrado, seja glorificado, porque é assim que nós nos sentimos felizes. Em nome de Jesus, amém e amém. Vamos adorar o Senhor. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar. Teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Aleluia. Glória a Deus, o amor do Senhor não falha sobre nós e a gente pode ficar certo. Pode ter certeza disso. O amor do Senhor não falha. Nós vamos para a nossa lição, que o tema de hoje é bem polêmico. Por que fofoca é pecado? Os fofoqueiros que surtem. Vamos para a palavra de Deus. Até porque é até boa essa música, né? Eu falei aqui antes de começar a gravar. Se a fofoca te alcançar, o amor de Deus por você não falha. Então fica tranquilo aí. Vamos lá para Provérbios, capítulo 6, versículos 16 a 19. Nós vamos falar sobre, né, o pecado da fofoca. A Bíblia, ela fala assim, ó: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 que Ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras, e a 7ª, né, aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Tema cabeludo aí pra gente conversar, pra gente pensar, porque é um problema tão presente na vida, em sociedade, nos nossos dias e infelizmente muitas vezes até dentro da igreja, né? E a gente precisa ir para aquilo que a Bíblia diz. Fofoca é pecado, né? E isso tem a ver muito também com o nosso quebra-gelo aqui de hoje, que está dentro da nossa lição. E a pergunta é: você já brincou de telefone sem fio? Como foi? Mas gente, que todo mundo já brincou, né? Na infância, na adolescência, principalmente na infância. Mas eu lembro de muitas vezes ter brincado e a brincadeira começa com o rato roeu a roupa do rei de Roma e termina lá na última pessoa com quem tem boca vai a Roma, né? Lembrando que o verbo, né, aqui não é o verbo ir, de ir a Roma, é de vaiar Roma. Mas a brincadeira sempre começava com uma frase e terminava lá do outro lado. E a fofoca, Outro às vezes, assunto, né? A fofoca funciona assim, não é, gente? Vocês concordam comigo? Concordo, com demais. certeza. É Misericórdia. desse jeito, né? E então faz aí esse quebra-gelo junto com o seu GC, né? Conta aí as experiências das brincadeiras lá do passado, que é legal relembrar, e vai contextualizar também aqui com o nosso tema, né? E é um fato, gente, Deus ele detesta, Deus ele odeia, ele condena a fofoca, porque além de desagradar a ele, a fofoca gera problemas entre as pessoas, gera quebra de relações, quebra de relacionamentos, né? E então a Bíblia ela deixa isso muito claro. Provérbios é um livro de sabedoria assim, maravilhoso. A cada capítulo, até deixa aqui uma dica, né? Em um mês que tiverem
31 dias, você pode ler um provérbio por dia. E no final do mês você vai ter lido todo o livro de provérbios de uma vez. Pode ser aí uma boa estratégia para você começar a leitura da palavra. Né? Então, aqui no livro de provérbios tem essa pílula de sabedoria sobre a gente rejeitar a fofoca, porque a Bíblia está sendo clara dizendo que Deus ele não gosta, que não agrada o coração dele. Né? Então a gente precisa buscar obedecer ao Senhor, inclusive nesse quesito, nesse sentido. Né? E a gente vai então aqui para o desenvolvimento da nossa lição, que é nesse sistema de perguntas. E a minha primeira pergunta vai ser para Poliana aqui. Né? Poliana, por que uma pessoa fofoqueira dá mau testemunho? Então, ser um verdadeiro cristão não envolve somente as práticas não envolve somente doutrina e ritos, né? É uma vida prática, todos os dias, né? Diariamente, eu demonstro como eu sou um verdadeiro cristão. Então, muitas vezes nós queremos nos enganar. Quantos aqui, não precisa levantar as mãos, já não fez isso, ó, eu vou te falar um negócio aqui. Mas é pra orar. Mas aqui, deixa eu te falar, não é fofoca, longe de mim, tá? Misericórdia, sou crente, é só um comentário. Então, assim, se enganando a si mesmo. É só um comentário. Quando você assusta, já caiu na maledicência, né? Então, muitas vezes nós queremos enganar a nós mesmos com esse tipo de comentário. Nossas palavras, elas são um reflexo daquilo que está no nosso coração, do que está no nosso coração. Né? A boca fala aquilo que o coração está cheio. Então, eu tenho que pensar, o que eu quero falar vai edificar, vai transformar, vai ajudar, vai auxiliar, vai causar mudanças positivas? Não, se não vai, então, guarda para você esse comentário. Não é necessário esse comentário, né? Porque Jesus, ele usava as palavras para transformar a vida das pessoas. Então, que nós também sejamos assim, que possamos usar a nossa língua para transformar a vida das pessoas no bom sentido, claro, né? Porque quando você faz fofoca, você transforma muitas vezes também a vida da pessoa, né? Mas num caos, né? Num caos. É para pior, né? Pois é, a gente é chamado, né, para demonstrar a nossa fé nas obras. Né? A Bíblia fala que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Então, se a sua boca é cheia de maledicência, provavelmente seu coração é cheio de maldade. Né? A essência do seu coração está esborrando pela sua boca, está fluindo, está demonstrando aquilo que está dentro de você. Né? E aqui a lição cita, né, Tiago 1,26, que diz: se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Cadê o seu testemunho cristão? Se você diz que tem um Espírito Santo, a Bíblia fala sobre o fruto do Espírito, que é o quê? Domínio próprio. Uma das características do fruto do Espírito é o domínio próprio. Né? Você diz que é cheio do Espírito Santo, mas você não tem fruto do Espírito. Você diz que você é cristão, que você tem fé em Cristo, mas a sua vida ela não está sendo transformada conforme, né, segundo o caráter de Cristo. Você não está conseguindo refrear a sua língua. A Bíblia nos chama, né, a ter cuidado, a ter zelo por esse testemunho. Né? Ela termina aqui essa parte falando: não há cristianismo verdadeiro sem santidade na fala. Aquilo que sai da nossa boca revela o estado de santificação do nosso coração. Então, você vigia, em nome de Jesus. É o que eu falo sempre para os adolescentes na igreja. Você vigia, vigia. A gente tem que ter cuidado. Vamos lá, próxima pergunta aqui da nossa lição vai para a pastora Lívia. Lívia, como a Bíblia define fofoqueiro? Gente, olha lá, lê comigo Provérbios 16, 28. O homem perverso provoca dissensão, e o que espalha boatos afasta bons amigos. A Bíblia chama de homem perverso, né? Uma pessoa perversa. Isso é muito sério. Isso é muito grave. E isso é, como está falando aqui também, reflexo de uma pessoa que não anda no Espírito. O reflexo de uma pessoa, porque às vezes as pessoas falam, elas têm motivos para fofocar, né? Elas se justificam. Ah, porque eu não vou com a cara de fulano, porque às vezes lá no fundo é uma inveja, é um ciúme, é uma intriga, é um assunto mal resolvido com a pessoa, né? Em vez de ir lá e conversar com ela, vamos resolver, vamos orar aqui, vamos dar as mãos, vamos ser crente, né? A pessoa prefere provocar dissensões e afastar,
bons amigos, né? Às vezes você é uma pessoa que foi vítima de uma fofoca e perdeu alguns amigos, ou você é a pessoa que provocou isso e afastou pessoas boas perto de você, né? Porque não conseguiu ter o domínio próprio de segurar a própria língua. E a gente tem que tomar cuidado, porque a Bíblia nos chama para ser santos, né? Nos chama para ser testemunho de Jesus. Então, eu não consigo imaginar Jesus fofocando da vida de ninguém. E a gente, às vezes, está ainda com muita obra da carne, e isso é algo que machuca as pessoas, né? Afasta as pessoas, e a gente vai falar disso na próxima pergunta. Mas o que a Bíblia fala aqui, que esse tipo de pessoa, o adjetivo que se usa é perverso. Isso é muito grave. Né? Exatamente. É uma pessoa carnal, né? Carnal. Uma pessoa que ela não... Ou ela é imatura espiritualmente, ou ela não nasceu de novo. Ela está sendo dominada pela carne. Ela está sendo, né, carnal. Como a gente está falando aqui sobre vida do Espírito, governo do Espírito, eu queria introduzir aqui na nossa lição o texto de Gálatas, capítulo 5, a partir do 16, que fala muito sobre isso. Eu já tinha falado sobre o fruto do Espírito e traz também as características, né, as obras da carne. A partir do versículo 16, em Gálatas 5, a Bíblia fala assim: por isso digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. No meio de tudo isso, tem aqui discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções. Fofoca está nesse meio. A gente precisa ter cuidado se a gente está revelando uma vida que é cheia do Espírito, que frutifica o Espírito, ou simplesmente se a gente é governado pela nossa carne. Porque provavelmente aquilo que nós falamos, né, o teor das nossas conversas vão definir, né, quem tem o governo da nossa vida, quem se assenta no trono do nosso coração. A nossa terceira pergunta, eu vou perguntar para o Misael. Misael, quais são os problemas que a fofoca traz? Muitas vezes nós não conseguimos compreender o poder que a língua tem. E de tantas coisas que a fofoca pode fazer, né, como a separação, a destruição de pessoas, de reputação de pessoas. Eu vou citar um caso muito rápido que aconteceu recentemente e virou notícia no Brasil inteiro. É de uma menina que era anônima e ela foi vítima de uma fofoca, e uma fofoca assim muito grave. E ela já tinha alguns problemas com depressão, né, com ansiedade. Ela não suportou e ela sucumbiu. Ela cometeu suicídio, ela tirou a própria vida. Isso é o poder da língua e o poder que a fofoca tem. Lá em Tiago 3:13, diz assim: quem é sábio e tem entendimento entre vocês? É uma pergunta. Depois vem, que o demonstre, que é uma orientação, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com humildade que provém da sabedoria. Sabedoria. Quais são as características de alguém que é sábio? De tantas características que um sábio possui, uma delas ele não é fofoqueiro, ele não é maledicente. Em uma das lições do ano passado, a gente abordou um assunto parecido com esse, eu não vou lembrar agora, mas eu lembro de uma colocação que eu fiz, que foi o que nós falamos quando nós estamos assentados à mesa com as pessoas. Porque na mesa do cristão não pode ter fofoca nem maledicência. Mas, infelizmente, em grande parte das nossas mesas é presente a fofoca e a maledicência. Isso causa prazer para nós, em nós. Falar do outro que não está ali. Se o outro tem algum tipo de problema e a gente fala sobre ele, e quando esse outro sabe do que aconteceu, ainda que esse outro seja problemático, ele acaba de ser destruído.
quando na verdade a nossa língua tem poder para transformá-lo e ser uma pessoa de um prazer em conviver. Mas infelizmente muitas vezes a gente mata as pessoas que já são problemáticas por causa da nossa maledicência, por causa da fofoca. Chega a ser até um pouco de orgulho, né? Sim. Tipo assim, eu, quando me proponho a falar mal do outro, é bem provável que eu me ache melhor do que o outro. E né? também pode ser um movimento de vingança, né? Sim. Nossa, fulano fez mal pra mim, então eu vou falar mal dele pra todo mundo, porque aí ninguém mais vai gostar dele também. E é uma forma entende? É uma obra da carne. É. Porque quem não justifica é Deus. Aí isso dá né? vazão para manipulação, e aí vai abrindo uma série de outros, né? Pecados. De outros Um pecado pecados. chama outro, vai né? levando a outro, um precipício vai levando a outro precipício. Né? Então a gente precisa vigiar, a gente precisa ter cuidado, né? E aí é até mais sério, né? A quem você está emprestando a sua língua? A sua boca, as suas palavras, elas são fonte de bênção ou são fonte de maldição? A Bíblia ela é muito clara em dizer que não tem como fluir dois tipos de água da mesma fonte. Então, ou a fonte vai ser pura ou ela vai ser impura. Né? E esse é um exercício para nós, como cristãos, analisarmos, olharmos para a nossa vida, para o nosso dia a dia hoje, para a gente perceber qual tem sido o tipo de fonte que nós temos dado vazão através da nossa boca, através das nossas palavras. E o diagnóstico também, né, de qual que é a situação do nosso coração, porque a nossa boca ela está falando daquilo que o nosso coração está cheio. Que o Senhor nos dê graça, que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque a fofoca é pecado, né? Fala aqui na conclusão, Deus não se agrada da fofoca. Falar de forma maledicente do irmão é pecado. Se as nossas palavras não servem para edificar, consolar e exortar, é melhor não falarmos nada. Eu me lembro de uma professora que eu tive no seminário, a pastora Silvia, e ela tinha uma frase clássica: resuma-se a sua insignificância. Pois é. Então, se você não tem o que falar, não fala nada. Se sua palavra não vai abençoar, não vai edificar, não vai animar, fortalecer, fica caladinho. É melhor, né? Vai ser melhor para todo mundo. Né? Se a gente souber fazer, se a gente puder silenciar, né? Tem até um dito popular que fala, né? Calado é um poeta. Né? Então, dependendo do assunto, se você não tem o que falar, seja um poeta silencioso. Né? E aí a gente entra aqui nas aplicações práticas da nossa lição, para a gente já ir para a conclusão aqui. Primeira aplicação: use suas palavras para edificar. Jesus é o nosso maior exemplo para isso, né? Quando ele encontrava pessoas aflitas, desencorajadas, desanimadas, perdidas em seus pecados, ele sempre usava as palavras para restaurar, curar e abençoar. As pessoas encontravam com Jesus e, como diz aqui a lição, elas saíam desse encontro transformadas. Por quê? Por causa das palavras de Jesus, por causa daquilo que Jesus falava. Então, que a sua boca seja um instrumento de transformação, seja um instrumento de bênção sobre a vida de outras pessoas. Então, use as suas palavras para edificar. Faça esse filtro aí, né, interno, e seja intencional em sempre abençoar. Dê vontade de amaldiçoar? Abençoa. Né? Vira aí a sua língua de maldição para bênção. Né? Segunda aplicação: corra das fofocas. Então, se o ambiente ali é um ambiente de maledicência, um ambiente de fofoca, fuja desse ambiente. Se você não tem como mudar o assunto da conversa, saia você da conversa. Né? Esse é o conselho da nossa agenda, é o conceito da Bíblia. Né? Provérbios 26:20 fala: sem lenha a fogueira se apaga, sem o caluniador morre a contenda. Se você parar de colocar lenha na fogueira, a fogueira vai se apagar. Então, né, sai desse ambiente, corta esse assunto, escolha, seja intencional em escolher não viver essa vida de fofoca. E terceiro, né, a mesa daqui: preserve-se e cuide da vida que Deus te deu. Em outras palavras, cuide da sua vida. Cuida. Né? Basicamente isso, prático, direto, assertivo, Tramontina, né? Fatiou, Direto. passou, cortou, resolveu. Preserve-se e cuide da vida que Deus te deu. Amadureça na fé e viva o propósito de Deus. Em relação ao outro, tenha sempre a ação de servir e abençoar. Cuide daquilo que te compete, que é sua responsabilidade. Em relação à vida do outro, se você estiver em uma posição de autoridade, aconselhe. Se você tiver a possibilidade, aconselhe essa pessoa em amor, com graça. Mas se não houver, cuide da sua vida, né? E ore, interceda, coloque diante do Senhor em oração aquilo que você tem visto e que tem te incomodado. Isso vai glorificar o nome do Senhor, com certeza, muito mais do que você procurar alguém para maldizer o outro. Tá bom? Glória a Deus por essa palavra. Eu oro para que ela edifique o seu coração, que essas lições, né, possam continuar nos fortalecendo, nos auxiliando a viver um cristianismo prático, genuíno,
verdadeiro e efetivo para a glória de Deus. Nós vamos orar, encerrando mais um GC Online. Que o Senhor te abençoe, que você fique na paz do Senhor. A gente te espera no nosso próximo programa. Compartilhe aí com a galera e continue acompanhando pelas redes sociais da Rede Super de Televisão e da Lagoinha. Deus te abençoe. Pai, muito obrigado por mais um GC. Obrigado, Senhor, pela oportunidade e o privilégio de mais uma vez estarmos reunidos para aprender sobre o Senhor, sobre o seu caráter, sobre a sua vontade expressa na sua palavra. Que o teu Espírito Santo possa nos auxiliar a sempre compreender mais, a entender melhor e a viver na prática tudo isso que as Escrituras dizem. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe. Fica na paz. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã.